Muito bem, você tem que gostar da matéria. Se você puder fugir da matéria, fuja. Por exemplo, eu não gosto de química e não sou bom em matemática. Eu fiz direito. Matemática, quando aparece, eu mando para o contador. Eu consegui fugir da matemática, eu consegui fugir da química. E eu tentei fugir do direito comercial também, direito empresarial. Só que à medida que eu ia fugindo, eu ia sendo reprovado nos concursos. Até que chegou um momento que eu olhei para o Código Comercial e falei, cara, eu vou ter que me resolver com você. Quer saber direito comercial? Eu te amo. Porque eu vinha tirando 0, 0, 0, 0 em comercial. E da hora que eu comecei a gostar de comercial, eu quebrei uma barreira. Eu não estou aqui para te ensinar neurologia, nem dinâmica do cérebro. Mas eu posso te assegurar, por todas as pesquisas que já foram feitas, pesquisas que depois eu fui fazer, se você gosta da matéria, você aprende a matéria. Se você não gosta da matéria, você não aprende a matéria. Eu só fui aprender direito comercial o dia que eu virei para o direito comercial, para o Código Comercial, e falei, cara, eu te amo. E eu tenho certeza que você que está aqui presencialmente, que você que está aí sentado, deitado, assistindo a televisão, você precisa resolver a tua barreira emocional com uma matéria. Eu não sei qual, mas você sabe. Você sabe. Se você não puder fugir dela, tem gente que, eu não gosto de penal e vai fazer concurso que não cai a penal. Mas se a matéria é indispensável para o teu sonho, você tem que se apaixonar por ela. Primeiro, você tem que estar motivado. Segundo, você tem que gostar da matéria. Terceiro, você tem que ter curiosidade. Você tem que desenvolver dentro de você um espírito interessado. Um espírito que faz perguntas. Um espírito que não desiste das situações. E aí, eu vou deixar algumas perguntas para te motivar. E as perguntas são as seguintes. Como isso funciona? Por que que isso funciona? Para que isso funciona? São 6 perguntas. Quem fez o quê, quando, como, onde e por quê? 6 perguntas. Quem fez o quê, quando, como, onde e por quê? Importantíssimo para você ouvir uma parte, para você ouvir uma testemunha, para você preparar uma petição inicial, para você responder uma questão de prova onde haja um problema. Quem fez o quê, quando, como, onde e por quê? Decora isso e pergunta isso sempre. Qual é a utilidade desse assunto? Qual é a aplicação desse material, dessa lei, dessa decisão, dessa súmula? O que é mais importante aqui? O que é relevante e o que não é relevante? Qual a importância disso para mim? O ser humano é egoísta. A gente ainda não conseguiu se livrar do egoísmo. Por isso que eu digo para você, olha, se você está pensando no salário, vá pelo salário, mas vai. Lá na frente a gente conversa. O dia que o salário não te satisfizer mais, a gente conversa de novo. Até porque eu, como professor, eu não posso ter a pretensão, a ousadia de fazer as decisões pelo aluno. O bom professor, ele não faz as decisões. O bom professor, ele fala das opções. Não é quem dá a resposta. O professor, na verdade, não é o cara que dá a resposta. O professor é quem tem que fazer as perguntas. E você, para ser o professor da sua vida, o professor da sua carreira, você tem que perguntar: qual é a importância disso para mim? O que o meu interlocutor está querendo? Olha, eu já estou falando de oratória. Oratória jurídica, não só a jurídica, qualquer oratória, a política, de negociação amorosa. O que o meu interlocutor quer? Quando a sua namorada, quando a sua esposa vira para você e pergunta: eu estou gorda? Você realmente acha que ela quer saber a respeito do peso dela? Porque se você fez direito, se você conversou um pouco sobre retórica, sobre negociação, sobre política, sobre persuasão, sobre poder, sobre sedução, quando a sua mulher perguntar para você se ela está gorda, você vai ter que dizer para si mesmo: o que o meu interlocutor está querendo? E aí sim sai a sua resposta.
Isso funciona, gente, com esposa, com juiz, com advogado, com cliente, com sócio. O que que o outro cara quer? Eu vou resolver o problema do outro cara. Bem, eu tenho essa pergunta da esposa, eu quero pedir desculpas, eu realmente não pesquisei tantas perguntas que os homens fazem. Então eu tenho essa limitação técnica aqui, não tenho muitas perguntas. Mas, se você é mulher, quando o cara fizer alguma pergunta, entendeu? O que ele tem que eu não tenho, não responda a verdade. Muito bem. Vamos lá. Mais perguntas por curiosidade. Quem disse isso? Onde eu aplico? Quando isso vai ser útil? Então eu quero propor para você um espírito indagador. Um espírito curioso. E essa curiosidade, meu amor, vai ter que se aplicar também na matéria. Você vai ter que ter esse espírito indagador, curioso, interessado, quando você olhar o código, quando você olhar o livro, quando você pegar o informativo do Supremo. O que os ministros estavam pensando? Por que eles decidiram assim? Quais são as características desse caso que fazem com que a solução seja essa ou aquela? Nunca tenha medo de perguntar. Nunca tenha medo de fazer indagações. Claro que antes de você emitir uma indagação, vale a pena você estudar um pouco, ler um pouco. Olha no Google, olha na Wikipédia. Mas isso não significa que você não pode fazer perguntas. Nos cursinhos que eu fazia, eu era muito perguntador. E eu fazia pergunta, várias pessoas me olhavam com aquele olhar de que pergunta idiota. Este garoto não sabe nada. Cansei de ver esses olhares. Estou vendo aqui, pelos meus acompanhantes nessa jornada de hoje, que vocês também já devem ter visto esse tipo de olhar, né? Já viram? Pois é, eu perguntava, eu tinha resposta, eu aprendia, eu evoluía. Eu cheguei a dar aula para esses caras. Então, como eu fazia pergunta, buscava a resposta, eu acabei passando nos concursos, comecei a dar aula e fui dar aula. E tinha gente que ainda estava lá. Se estivesse lá, porque vai levar 5, 10 anos para passar, beleza. Não existe prazo para passar. Se você levar 10 anos para passar para juiz, beleza. Agora, se você passar 10 anos numa advocacia ruim, num magistério ruim, ou numa não aprovação em concurso, porque não está perguntando, que não está estudando, que não está tendo técnica, aí está errado. Então, técnicas básicas. Mantenha-se motivado, ame a matéria, todas as matérias, e seja curioso. Outra dica importante, manter-se atento. Uma coisa é você querer fazer a pergunta, ter interesse. Isso é a curiosidade. Agora, você precisa ter também a acuidade, estar prestando atenção. Quando você vai lá no oftalmologista fazer um exame de acuidade visual, é o quanto essa pessoa é capaz de ver. Eu preciso que você tenha acuidade mental. Quando você abrir um livro, você tem que estar prestando atenção. Quando você for fazer uma aula, você tem que estar prestando atenção. O pessoal que está fazendo faculdade de Direito, se você realmente prestar atenção na aula, olha, você está dando passos largos para ser aprovado na matéria, para ser aprovado no exame do OAB, para adiantar muito a sua carreira jurídica, qualquer que seja ela. Mas o que a gente faz na sala de aula? A gente presta atenção em tudo. Em tudo. Menos na aula. Estou errado? Ou estou falando o que você sabe que acontece? Presta atenção no professor, se o professor está com a roupa certa ou errada, se masca chiclete, nos colegas, em tudo, menos na matéria. É falta de acuidade. Vai ler um livro, vai ler a legislação, vai assistir um vídeo no YouTube, vai assistir o download das aulas Saber Direito, tenha acuidade. Está no curso, tenha acuidade. Está com a esposa ou com o esposo, tenha acuidade também, preste atenção nele. Nela. Está com um filho? Preste atenção nele ou nela. Está com você? Preste atenção em você. Você, por acaso, já parou para prestar atenção em você?
Tem um teste que eu quero propor para você fazer. Você fica sozinho